Gestão financeira é algo que pessoas, famílias, empresas e até o governo deveriam entender muito bem. Então assista às explicações do presidente do Sicoob, Luiz Lesse, sobre esse assunto. Estamos de volta hoje falando um pouquinho sobre contabilidade aplicada à gestão das finanças pessoais, tá? Então hoje vamos falar um pouquinho de ativo, um pouquinho de passivo, né? Bom, o que são ativos voltado para a gestão das finanças pessoais? Ativos é todo o seu patrimônio que você tem, ou seja, todos os direitos e haveres. Então, se você tem um apartamento, uma casa, um carro, ações, uma poupança, tudo isso nós consideramos como ativo. Então, você pega esses itens e relacionam de um lado como ativo, ou seja, aquilo que é seu, aquilo que você pode dispor numa necessidade, numa eventualidade. Bom, do outro lado, nós chamamos de passivo, são as suas obrigações e seus deveres para com os outros. Por exemplo, você tem um imóvel, só que este imóvel está financiado. Então ele lhe pertence, mas você ainda tem uma dívida para com o agente financeiro. Então você pega ali e relaciona também quantas parcelas restam, prestações, qual o valor e você sabe qual o saldo devedor desse seu imóvel. A mesma coisa com o carro, aquela televisão que você comprou financiado, aquele som, aquele aparelho eletrônico e etc. Como também outros compromissos que você fez e deu como forma de pagamento um cheque pré-datado ou um carnê, etc. Então é importante que você tenha relacionado, de um lado, tudo que você lhe pertence e do outro lado, tudo aquilo que você deve, ou seja, todos aqueles seus compromissos. E ao final você confronta entre o seu ativo com o seu passivo. E isso é importante para saber se você precisar abrir mão de todo o seu patrimônio, é suficiente para pagar suas despesas ou seus compromissos? Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Certo? Então isso nós chamamos um demonstrativo patrimonial, para a gente saber o que você tem de haveres e confrontar com o que você tem de obrigações. Ok? Faça isso e verifique. Se for negativo, não se desespere. Não é motivo de desespero, né? Se empatar, tá bom. Se for positivo, é o que nós esperamos, que todos vocês estejam nessa situação. Então, você está aumentando o seu patrimônio. E, a partir daí, confrontar periodicamente esses resultados. Uma prática muito comum de a gente verificar se o nosso patrimônio diminuiu, permaneceu no mesmo estágio ou aumentou, é quando nós fazemos anualmente a nossa declaração de rendimentos. Lá é uma ótima oportunidade para você verificar se o seu patrimônio diminuiu ou se o seu patrimônio aumentou, certo? No próximo programa nós vamos então estar falando um pouquinho mais agora sobre demonstrativo de receitas e despesas. Esse demonstrativo é para você controlar o seu dia a dia. Aguardo vocês no próximo programa.